Joinha a todos que estão aí na sequência modular da FM Só Louvor. Prometemos e aqui estamos de volta, trazendo para vocês a continuação das 3 bocas e os 3 espíritos de Arnold Galucci, Apocalipse 16, 13 e 14. Como falei, de primeira mão quero falar um pouco aqui de 3 nomes de blasfêmia. Primeiro, a palavra misericórdia. Essa palavra nunca deve ser pronunciada em nossa boca, porque ela não é nenhuma derivação, ela é uma expressão direta de miséria. É um pedido. As pessoas falam essa palavra sem se aperceber que estão invocando o demônio miséria, tá? E mais uma corda que é para se enforcar. Uma segunda palavra que é também muito comentada na boca das pessoas é o amém. Amém é exatamente a forma de você invocar um faraó lá do Egito, chamado Amon-Ra, tá? É daí que vem a origem do amém. É bom não invocar porque também é um demônio, certo? E uma terceira palavra que cotidianamente está na boca de todos. Quase todas as pessoas invocam sem perceber. Foi tirado o nome de Yahweh da saudação dele, que é Shua Oleim, né? Estou desejando salvação para aqueles que eu saúdo. Mas o diabo disse que subiria acima das mais altas nuvens, colocaria o seu trono e ostentaria como se ele fosse o próprio Yahweh. Claro que lá está dizendo que é Deus, né? Yahweh, Isaías 14, do 12 ao 14. E é do tempo do lado norte, presta atenção que lá está dizendo bem claro, das bandas do norte. Essa palavra bom dia, exatamente, ela é uma abreviação do nome do Satanás, tá? Ele tem nome que não acaba mais, por isso que ele faz confusão com o nome de Yahweh e de Yahushua e do Ruha Ulrim de Yahweh, porque para ele colocar nome e tirar nome é fácil demais, né? Apelidos e etc, tudo isso é pecado, não devemos praticar. Quando você diz bom dia, você simplesmente, sem perceber, está dizendo que o diabo é bom. De frente para trás e de trás para frente, você está dizendo que ele é bom. Isso para ele é motivo de muita alegria, porque você ignorantemente está invocando o nome dele. Bom diabo, é isso que a pessoa está dizendo. Tá. E uma quarta palavra perigosa também é a tal do Senhor. Senhor parece respeitoso, mas não é. Senhor, no hebraico paleoarcaico, significa Baal, tá? Baal Berite, o maior assassino de crianças de todos os tempos. E aqui eu quero agora voltar para o assunto, né? Saudando a todos vocês que estão na sequência modular da FM Só Louvor, a rádio incumbida de trazer exatamente a Emeitiul, a verdade. Conhecereis a Emeitiul e a Emeitiul vos libertará, tá? Assim, assumindo também a posição de verdade. Verdade também é um nome de blasfêmia, tá bom? Bom, prometi que voltaria, aqui estou. Olha, eu quero dizer para vocês que o Arnold Galucci, quer dizer, o Apocalipse, que é um livro super especial, mas é um livro simbólico e enigmático. Claro que não é para todos que vão pegar e decifrar as profecias que estão dentro desse livro. Os doutores, os PhDs, até que eles gostariam de saber. Mas como, infelizmente, para eles, nós temos a 2 Tessalonicenses que diz que foi imputado neles o espírito do erro para que nunca vejam a luz da Emeitiul, quer dizer, da verdade. Eles não podem entender. Ainda que tenham um pouco de noção, apareça um textozinho aqui, outro acolá, mas eles não podem discernir corretamente os assuntos que está dentro desse livro. E Yahushua agradeceu a Yahweh dizendo, te agradeço, ó Abiul, porque tu ocultasse estas Emeitiul aos sábios entendidos e deste aos meus pequeninos. E eu estou muito satisfeito porque só pelo fato de eu entender essas profecias já mostra que eu sou um dos pequeninos dele. Que bom, que maravilha. Então, queridos, eu vou mais uma vez
trazer para vocês aqui, na razão de 32 minutos, o esclarecimento, ou se não der, nós volta com outro. Mas vamos esclarecer um pouco mais desse versículo 13. Ele se expande muito, tá? É muito rico, e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que nós vamos comentar aqui. Então, a parte primeira, nós comentamos que esse livro se discerne da seguinte forma: os três espíritos, né? Esses espíritos são espiritismo, catolicismo e protestantismo. É as bocas, né? É o sistema. Explicamos também que o espiritismo vem de onde? Vem do candomblé, da umbanda e da quimbanda. Tá bom? E a origem dele foi lá no Éden. Tá? A primeira espírita foi nossa mãe Ava. Foi ela a primeira pessoa a se contactar com Satanás. Aí entrou o espiritismo. Todo mundo sabe da história. E daí por diante ele se propagou-se nas trevas, como diz o Salvador. Então, veja bem, os três sistemas qual hoje o mundo vive embriagado, cambaleando, são considerados como bocas. Espírita, boca. Catolicismo, boca. Protestantismo luterano, boca. Tá? E os 7 períodos do grupo de Yahushua que caíram, viraram bocas também. Mas agora no fim, Yahushua tira exatamente desse último período chamado Laodiceano, apenas 144 mil serão escolhidos e selados com o nome de Yahushua e o nome de Yahweh. Tá legal? Então, queridos, as doutrinas que vêm desses 3 sistemas espírita, católico e protestante, elas são exatamente uma forma de aceitar a teologia, a psicologia e a filosofia. Cada um desses sistemas, ele usa mais um ou outro. Tá? No caso do espiritismo, o espiritismo ele é mais do pisco, né? As pessoas não têm noção, mas a ideia de Satanás é exatamente dominar as pessoas pelo psicológico. Ele não tem nenhuma autoridade de mexer na mente das pessoas. Porém, ele alcança esse objetivo que ele tanto luta através das alimentações que as pessoas consomem. E você pode até dizer assim, mas como assim? Exatamente, começou lá no Éden com a nossa mãe Ava. Ele induziu ela a comer a fruta que Yahweh disse, não coma dessa porque senão você morre. Mas ele induziu e ela comeu. Parecia fácil, a fruta parecia gostosa e ela alimentou o bel prazer. A serpente induziu ela e a serpente era Satanás disfarçado. E assim também hoje, muitas pessoas, muitas, como grão de areia na praia, são levadas exatamente pela boca, porque eles não trocam o bel prazer, tá? O prazer da carne, na pessoa do sexo, o prazer alimentar, nas comidas, tá? Condimentadas, nas comidas impuras. É tão tal que as pessoas comem as impurezas do mar e chamam de frutos marítimos, fruto do mar. E você sabe o que é que eles chamam de fruto do mar? Exatamente, aqueles animaizinhos que ficaram para fazer a limpeza. É o siri, é o camarão, é o caranguejo. O camarão é um filtro, tá? É um filtro que filtra as águas, tira todas as impurezas e passa para ele. O caranguejo nem se fala também. Ele gosta de merda, ele gosta de folha de mangue. Ele gosta de tudo quanto é impureza. A folha do mangue nem tanto, é um dos melhores que ele consome. Mas lá no mangue, ele come merda de tudo quanto é coisa que vem, tá? Aí, no meio disso, vem exatamente os peixes também, que são consumidores de impureza. Mesmo aqueles que Levítico 11 diz que tem barbatana e escama, não adianta, todos eles estão contaminados. Mesmo assim, o homem pega e consome de boca cheia. Aí você pode dizer assim, você um dia não comeu não? Sim, comi. Posso até dizer, ai que saudade, né? Mas hoje não. Eu tenho domínio próprio sobre isso. E assim consecutivamente são inúmeras coisas que o diabo faz você comer e através disso ele enfraquece seus neurônios e passa a ter acesso à sua mente
domina você, tá? Essa é a questão. E as pessoas não se apercebem e assim se conduzem para a morte. O número desses, segundo a palavra, é como grão de areia na praia ou no deserto. Tudo isso porque as pessoas, quando a gente fala, eles simplesmente dizem que foi deixado tais coisas exatamente para o consumo do homem. Isso por pura ignorância, porque o que foi deixado para o consumo do homem está lá em Bereshit, né? Gênesis capítulo 1, versículo 29 ao 30. Lá cita o que o homem deve comer e os animais, tá bom? Qualquer coisa que venha acima do que ele disse ali, não tem nada a ver com o assunto alimentar, certo? E assim, queridos, hoje o mundo se conduz consumindo cadáveres, defuntos. E o maior consumidor de defunto e cadáver não é as aves de rapina, não. Não, as aves de rapina ela come sim, mas não é muito não. Mas o maior consumidor de cadáver é o cemitério, tá? Ele não quer nem saber, é o branco, é o preto, é o rico, é o pobre. Não importa. Levou para lá, ele traça, tá bom? Mas assim mesmo as pessoas não conseguem enxergar que ao consumirem carne estão consumindo cadáver. A carne ela gera morte. E a Arushva diz, quem nasce da carne é carne. Então se você vive pela carne, você vive para fazer os bel prazeres da boca. Em todos os aspectos. Tem pessoas viciadas em sexo, também faz parte da carne. Isso vem de condimentos e alimentações afrodisíacas e etc, e etc. Tá bom? Então, queridos, eu quero dizer para você, é com essa astúcia que Satanás alcança o cérebro do ser humano. Então ele joga no psicológico, tá? Ele joga no psicológico. Por que eu digo assim? Porque uma vez ele falou para minha mãezinha já morreu. Ela morreu cheia de demônio, legiões e legiões, eu nem sei calcular o quanto que ela tinha, porque eu tenho experiência horrível com ela, referente a isso. Mas um dia ele disse para ela que se ela não trabalhasse, veja bem, não trabalhasse para eles, ela ia correr doida. Isso aqui chama-se inculcar algo no seu psicológico. E ela deu ousadia para essa palavra de Satanás, que veio da boca de uma endemoniada. E vocês não acreditam. Minha mãe terminou os dias dela sendo cartomante macumbeira. Horrível a situação, tá? E eles mataram ela. O que me deixava muito alegre era quando ele dizia assim: ei, cavalo velho. Nesse tempo eu não tinha conhecimento. Ei, cavalo velho, nós estamos para te levar para o descanso. E eu ficava alegre, eu digo, eles vão largar minha mãe de mão e ela vai viver uma vida saudável, a gente vai ser muito feliz junto, era assim que eu pensava. Mas o descanso que eles estavam falando era exatamente a morte, tá? Estamos para te matar. O bicho é nojento. Então veja bem que psicologicamente ele coloca na mente das pessoas. E a Arushva diz que é bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que ele colocou essas três classes? Exatamente para você entender que no meio dessas pessoas o demônio roda a baiana. É ele quem conduz. A gente tem que prestar muito bem atenção de quem nós vamos tomar um conselho, tá? Que tipo de vida essa pessoa tem, o que ele fala, como ele se conduz, se ele realmente trabalha para ir ao Arushva ou se ele é um falso profeta. É necessário que a gente venha conhecer isso, porque, veja bem, o diabo enganou a nossa mãe Ava lá no Éden. Não tinha a população que tem hoje não. E hoje de palmo em palmo você encontra um pastor, você encontra um irmão dizendo que ele sabe as coisas. Olha, eu não estou tirando eu do meio não, você tem que examinar. Examine para ver se eu estou falando aí meio a verdade. E aí você toma a conclusão de que rumo você vai tomar. Mas estou procurando falar imbuído pelo Ruraurrim de Yalro, para que você, que tem sabedoria de Yalro, possa garear sim a sua salvação. Então, a salvação é tomada por esforço,
mas ela não é nem por força e nem por violência. E Al-Rushd diz, esforço você toma quando você a conhece, tá? Aí você se rebola para você alcançar o que é correto e viver pela Imetiur, tá? Chamada verdade. Então, enquanto você não conseguir isso, você pode estar preso na mão de um falso profeta vivendo uma doutrina com aparência. E a aparência ela não traz a eficácia, tá? Então, queridos, esses três espíritos, o primeiro ponto que eu já falei para vocês, o espiritismo usa muito o psicológico. O catolicismo parecendo bestinha, bonzinho, piedoso, esmilinguido. É assim que é os santinhos. Todavia você não sabe que aqueles santinhos são demoninhos, criados exatamente por um sistema chamado canônico. Quem canoniza? É o Papa, tá? É ele que santifica. E como é que você acredita em santo? Se é o Papa que faz os santos, eles estão lá dentro da Bíblia, João Ferreira de Almeida. Seja santo como o vosso Pai Celestial é santo. Que conversa feia é essa, rapaz? Veja bem que só nesse palavreado aqui só foi blasfêmia. Seja santo, quer dizer, seja Satanás, como o vosso padre, como o vosso pastor, como o vosso pai de santo, como o vosso papa é santo, Satanás. Já pensou? Tudo não tem nexo nenhum com o Shomayal, santo que está no céu, quer dizer no inferno, porque céu é Sheol, olha o tanto de coisa que tem. Aí você vê que os santinhos criados pelos papas, eles são esmiliguidos, tá? Eles não têm aparência de violentos, de fraudulentos, enganadores, não, eles não têm não. Eles têm a aparência de alguém simplesinho, bonzinho. Me lembro da afinada Dorothy no Anapu. Aquela mulher tinha uma aparência do bem que você nem imagina. 12 anos que eu morei no Anapu, 12 anos que eu vi os conflitos daquela mulher, ela e o padre Amaro, brigando com os donos de terra. Exatamente. Botando também as pessoas para se matarem. Tá? Ela tinha uma gangue de pistoleiro. Exatamente. Conheci um, tentei evangelizá-lo. É outra história que eu vou contar depois. Mas pensa numa mulher que quando você chegava perto dela, chega a dar um calafrio. Ela era tão tranquila. Quando estava perto da morte dela, uma pessoa chegou e falou para ela, irmã Dorothy, eles vão te matar. Ela disse, eu não, meu filho, isso é leviano. Tinha uma simplicidade. É leviano, meu filho, leviano, né? Maconheiro deu um bocado de tiro nela com a 765. Não foi leviano, tá? Porque Satanás ele faz assim, ele amansa a pessoa, lisonjeia e depois ele pipoca fogo nela, ele não tá nem aí não, pro bagaço não. Então, levado por essa doutrina de esmilinguido dos santinhos da Igreja Católica, tem muita gente viajando na maionese, pode ter certeza disso. Então, o catolicismo usa os três elementos, ele usa a teologia, a psicologia e a filosofia. É claro que é fraco em todos os três aspectos, mas mesmo assim os mais fracos são enganados por eles. Agora, o mais perigoso é o tal do protestantismo luterano. Sim, porque o protestantismo de Al-Rushd, ele não tem nem teologia, nem psicologia, nem filosofia, tá? Ele é simples e tem que ser usado pelas pessoas mais simples que tem. O próprio Al-Rushd diz, obrigado, Abba, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e desse aos meus pequeninos. Pequeninos de quê? No entendimento, na profundidade estudantil com o mundo, nos currículos, né? Nos canudos. Não, essas pessoas não são dotadas de conhecimento das coisas dos homens. E pelo contrário, como ele diz, busca em primeiro lugar o reino e o resto vos será acrescentado. Então nós que temos esse teor maravilhoso que ele nos deu, nós temos tudo, tá? Temos tudo. Então, gente, veja bem, teologia, psicologia e filosofia. Esses três estudos, eles formam padre, pastor e pai de santo, tá? É daqui que se forma também o grão-mestre, aquele que é chamado de PhD. Esse sistema não tem nada a ver com Al-Rushd. Esse sistema que origina, exatamente,
Espiritismo, catolicismo, protestantismo. Hoje, em sistema de igreja, em sistema de salão de macumba, salão de maçonaria, Vaticano, tá? E igrejas adventistas e as demais filhas. Então eu vou começar a discernir aqui para você quem é a mãe de Apocalipse 17, 4, 5. E vi na sua fronte o nome e o mistério, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aqui um empurra para o outro, tem um jogo de empurra-empurra. Os católicos dizem que aquilo ali é a igreja adventista, e a igreja adventista diz que aquilo ali é os católicos. E você acha o quê? Você acha que é o catolicismo ou o adventismo? Claro, queridos, que ali é o adventismo. Porque ali está exatamente divulgando um espírito só, não é dois, tá? E o outro texto diz que a mulher montada na besta. Quem é a mulher? Olha que outro discernimento que as pessoas não faltam no entender. A mulher que está montada na besta é o protestantismo que está exatamente escanchado em cima do sistema católico. Tá? Agora já cortou um cordão umbilical. Tá? Então, não podemos dizer que a mulher que está montada na besta é a igreja católica, porque não é. É o protestantismo luterano. Não podemos dizer que essa mulher, ela está sendo chamada lá de Babilônia com um mistério na frente. Não, porque hoje nós sabemos que os deuses da igreja adventista, que é a mamãe, ela exatamente se discerne por si mesma. Aí por que essa mulher que eles dizem lá, que é a igreja, que não tem nada a ver, pariu tantas filhas? De onde vem a base para isso? Exatamente, de um CNPJ que isenta eles de imposto. Isentava também, já não está mais isentando. Tá? Esse é o motivo do sistema protestante luterano ter crescido, porque a Igreja Mãe Adventista do Sétimo Dia foi a primeira a receber um CNPJ isentando eles de impostos. Por quê? Porque a maçonaria estava bem perto dela. Tá? Ela foi fundada exatamente por maçons. E aí, daí por diante, ela deu origem a uma sequência de filhas prostitutas, também criada por PhDs, maçons. E todos eles receberam CNPJ isento de imposto. Isso é a forma, ou seja, isso é a forma e forma de se criar prostituição. Tá? Aqueles que se vendem. Tem um texto de Ellen White que ela chega a citar que Yahweh está procurando homens que não se compram e que não se vendem, e que chamam o pecado pelo nome e não dobram nem para a direita e nem para a esquerda. É esses homens que estão sendo chamados para concluir a obra de Yahweh. Queridos, acabei de dizer para vocês o que significa Apocalipse capítulo 16, versículo 13, em parte. Nós vamos para outra parte, porque não é só um discernimento que tem ali. Tá? Eu só expliquei para vocês como funciona o sistema. Esse sistema unificado na maçonaria. Tá bom? É o catolicismo que tem todo o poder na mão. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Quando me converti na igreja adventista, conheci um pastor, conheci assim, pelo material dele, por ele mesmo eu nunca vi ele pessoalmente, chamado Luiz Gonçalves. Eu admirava muito esse homem, eu via ele descer o cacete na igreja católica, era com tudo. E, poxa vida, eu admirava o cara. E ele falava apenas 2, 3 versos do Apocalipse e dava uma riqueza na mensagem dele. Eita, rapaz. E eu cansei de juntar material do Luiz Gonçalves e dividir para o povo. Hoje os adventistas fazem isso. Mas ele foi chamado, no tempo do João Paulo II, ele foi chamado a atenção, porque ele metiu o cacete na igreja católica. Isso é uma forma de tomar súditos e depravar a mãe deles, porque o catolicismo é a mãe deles, tá? Eles são alimentados por eles, mas eles não têm esse conhecimento e por isso muitos deles querem detonar o catolicismo. Então chamaram ele a atenção, fizeram ele se redigir e por algum tempo ele amaneirou as mensagens. Quando foi agora no tempo do Chicão, ele começou a se exceder de novo e o Chicão mandou tirar a credencial dele e parece de mais 2. Um tal de Laírto e um outro também, parece que 3. Eles tiraram a credencial
de forma que ninguém explicou o motivo, tá? Chegou até a insinuação de que o Luiz Gonçalves teria adulterado, envolver a mulher dele, menino, mas só para não dizer quem foi que tirou a credencial dele. Na realidade, eu sei quem tirou a credencial dele. Uma ordem do Papa é suficiente. E o Chicão não tem esse negócio de alisar ninguém, não. Mandou tirar, tira sim. E o presidente da Associação Geral dos Adventistas, ele é submisso ao Papa. E quem não é aqui? E quem não é? Então a ordem dele pode tirar, tira dele do ramo aí. Tirou a credencial e hoje o Luiz Gonçalves está rodeando. Não sei se deram algum cargo para ele, mas aquele homem valente, detonador da Igreja Católica, teve que se aquietar. Agora, quantos súditos Luiz Gonçalves não tirou do catolicismo com as mentiras dele? Sim, por que mentira? Sim, porque era uma narrativa mentirosa, porque eles não guardam mandamentos, tá? Mesmo assim, as pessoas saíram de uma mentira para outra mentira, tá? Levados por quê? Por uma pregação condenadora de quem já está condenado junto com eles. Eis a questão. Então, queridos, veja bem, quem tem conhecimento, como hoje eu posso dizer que eu tenho, porque o que ele falou, 2, 3 versos, hoje eu conheço o capítulo todinho, de ponta a ponta, sem exaltação. Conheço porque Yalruxo me permite fazer isso, para que eu possa sim passar para todos que querem a Emeitiúra, é verdade, tá? E quem não quiser aceitar também eu não posso obrigar. Não é por força, não é por violência, mas sim pelo rura de Yalro. Ele disse: estou às portas e bato. Se tu abrir, eu entro, ceio contigo e tu comigo vai ceiar. Então, eu quero dizer para vocês, esses 3 espíritos são exatamente espiritismo, catolicismo e protestantismo, tá? E dando um pulinho lá no verso 14, ele diz: porque eles são o quê? Aqui é a hora de desmascarar. Eles são o quê mesmo? O que diz o verso 14? Você vai pegar a sua Bíblia e vai conferir. Porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais e prodígios, se dirigem aos reis do mundo inteiro, preparando-os para a peleja no dia de Yalro, o Todo-Poderoso. Queridos, não é brincadeira o que o diabo está fazendo com as pessoas, tá bom? Hoje, nas religiões mais fracas, por que eu digo mais fraca? É porque uns estudam a Bíblia, recebem o título de o povo da Bíblia, os adventistas recebem esse título. Coitados. Mas os que se chamam de pentecostais, é triste a situação deles, tá? E com esses o diabo muda o disco e bota eles para dançar sapato de fogo, rodar baiana lá nos templos, até dançar, se você quer saber. Até dançar, eu vi uma religião, o pessoal dançando, tipo uma boate, dançando em nome do Senhor. Em nome de quem? Do Baal, tá? Queridos, a coisa realmente chegou ao fim. E tudo isso por quê? Porque essas pessoas, eles são aprofundados no bel prazer, tá? Você já pensou a pessoa ir para um lugar que vai procurar estar na presença de Yalro e chega lá e ele inventa de dançar? Quer dizer, como é que está o interior dessa pessoa? Como é que está a comunhão dele com Yalro, se ele sabe que esses princípios não pertencem a Yalro, são diabólicos? Não, mas eles não tem problema não, você está dançando com a sua mulher, tá? Né? Pois tá. Então tá bom. Tudo isso é promovido pela teologia, psicologia e filosofia. Satanás usou esse esquema, tá? Usou Martinho Lutero com muita força, com muito poder diabólico, e trouxe exatamente essa doutrina desses 3 espíritos para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Mas, queridos, não fica só aqui não. Esse verso tem mais coisa para a gente explanar. Você pode olhar que ele diz que da boca da rã, 3 espíritos semelhantes a rãs, né? Aí, como é que fica? Como é que entra agora aqui um sapo? Porque a rã, ela é exatamente um girino e ela é da mesma família dos sapos. E agora, o que é que está fazendo esse girino aqui nesse versículo? Você pode entender? É aqui que vem um enigma. E ninguém pode entender esse enigma se Yalruxo não nos der o rura,
Ulrim de Ialro para nos explicar. Tá? Veja bem, a rã, ela é um anfíbio, é um pequeno animal também da família do sapo, é um girino, e ele tem uma língua elástica, certo? O sapo tem uma língua elástica cheia de visgo. A forma dele se alimentar é exatamente lançando aquela língua no inseto. O inseto fica pregado e ele papa. Tá? Essa é a forma do girino se alimentar. A rã é da mesma família. Mas por que ela aparece aí no Ranolfo de Galute, no Apocalipse? Exatamente. Ele está simplesmente comparando esses três estudos da teologia, da psicologia e da filosofia como o visgo que tem na boca do sapo. Agora eu pergunto para você, qual é a língua do sapo que você está visgado, agarrado, maculado, como diz Apocalipse 14:4? Bem-aventurados que não se macularam. Tem pessoas que estão tão maculadas no sistema religioso, eles não conseguem enxergar um passo diante do nariz. Quando você fala, a primeira coisa que desperta neles é o ódio. Eles começam logo a odiar a pessoa quando a pessoa fala da Emeitiú. Eles dizem, não, a minha religião, o meu pastor. Ih, rapaz, a coisa pegou. Por quê? Porque pastor, padre, pai de santo é a mesma palavra que corresponde ao pai. Olha, queridos, nós precisamos ter um entendimento de Ialro, porque do contrário vai morrer muita gente. Bom, eu não posso condená-los, mas a maioria condenados estão por quê? Porque rejeitam a Emeitiú. Conhecereis a Emeitiú e a Emeitiú vos libertará. E nós vamos ficando por aqui, mas vamos voltar com mais desse assunto porque ele é muito longo. Até a próxima.